todas de pé para cantarem o hino nacional. Nossas palavras iniciais são as de agradecimento a todos os que prestigiaram esse momento, os advogados, os integrantes do Conselho, quase com peso aqui presente, os ex-presidentes que integram o Conselho definitivamente, eles fazem parte como membros honorários vitalícios, viu, Juquinha? Queremos agradecer também ao presidente da subseção de Niterói, a maior subseção do país, é maior do que muitas seccionais, maior do que algumas seccionais juntas. Verdade. É uma honra a sua presença aqui. E também agradecer ao doutor Luciano Bandeira, que é o tesoureiro da seccional e o diretor do DAS, também juntamente com o Felipe Santa Cruz, grande integração com a nossa subseção, tem prestigiado não só a nossa, mas igualitariamente a todas as subseções do Estado do Rio de Janeiro, e eu costumo dizer e vou afirmando aqui, nunca visto antes um trabalho como esse que está aí. E essa semana nós tivemos dois eventos importantes, entre outros, um deles foi a posse do deputado Atis Damus na Câmara dos Deputados, e a esperança que a advocacia brasileira tem de um representante à altura lá no Congresso Nacional. E a outra foi a morte prematura da presidente da OAB Macaé, doutora Andréia Meireles, que era uma pessoa simpática, simples, agradável, envolvida, integrada com a OAB, e deixa aí uma perda enorme, irreparável. Eu queria convidar todos agora para de pé prestarmos um minuto de silêncio. Presidente Eisenhower, muito feliz de estar aqui, bom dia. Eu vou tentar ser breve, porque eu acho que a cerimônia hoje aqui, a cerimônia de homenagem aos ex-presidentes, homenagem às pessoas que construíram a nossa história, homenagem a todos esses homens e mulheres que se dedicaram a sua vida, dedicaram grande parte do seu tempo a construir essa grande instituição que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns e cumprimentar toda a mesa, toda a advocacia de Cabo Frio, na pessoa do presidente Eisenhower, que é um presidente combativo, é um lutador. Muita gente diz às vezes que ele reclama demais, mas na verdade não é isso. Ele é combativo, ele sabe da responsabilidade que ele tem, a responsabilidade que ele tem perante a advocacia, essa forte advocacia de Cabo Frio. Também quero homenagear aqui, dar os parabéns e pedir a bênção aqui do meu padrinho, Antônio José, que é sempre importante. Muito aprendo com o Antônio José, estou sempre aprendendo com o Antônio José, como aprendi muito com o Roberto Luiz Pereira, mas o Antônio José está sempre aqui para puxar minha orelha e dizer: Luciano, é assim, não é assado. Então, Antônio José é um guia, ele é uma pessoa muito importante para mim, o presidente Felipe Santa Cruz. Então, eu vou aqui pedir autorização do meu amigo Antônio José para fazer essa saudação aos ex-presidentes. Essa cerimônia é muito bonita, porque a medalha Roberto Luiz Pereira, ela é uma forma de homenagear quem construiu a nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, que já completa 85 anos de existência.
E como eu disse ontem, lá em Araruama, que nós tivemos também, eu tive a felicidade de participar da homenagem aos ex-presidentes da subseção de Araruama. Nós não construímos o futuro sem olharmos para o passado. O passado são os alicerces, as pessoas que se dedicaram, abriram mão do seu tempo com gesto de generosidade. É isso que a advocacia tem que entender. Esses dirigentes, em funções não remuneradas, abrem mão da sua vida pessoal, do convívio familiar, do ganho pessoal no seu escritório, para se dedicar a uma obra comum, a obra da advocacia. E a ordem, na sua peculiaridade, diferente dos outros órgãos de classe, não é apenas uma instituição profissional, um órgão profissional. A ordem, na sua natureza sui generis, de autarquia, ela é também responsável pela defesa da Constituição e responsável pela defesa da sociedade civil. Por isso que esses homens que hoje estão aqui sendo homenageados, Dr. Nelson Simas Chiver, Dr. Gildo Fabiano da Costa, Dr. Galdino Ribeiro Gomes, Dr. José Antônio Ferreira da Costa, Dr. Milton Carneiro de Freitas e Dr. José Antunes Gonçalves, todos homenageados nessa bonita cerimônia do nosso presidente Eisenhower. Eles devem ser reverenciados pela advocacia, devem ser saudados e, mais do que isso, devem ser sempre lembrados, porque a nossa história, uma história que eu costumo dizer que foi construída no início da nossa nação, porque no dia 11 de agosto de 1827, quando foram fundados os cursos de Direito em Olinda e no Largo de São Francisco, em São Paulo, a advocacia já estava presente na construção da história da nação brasileira, nossa verdadeira independência, porque nesse momento é que tivemos verdadeiramente brasileiros construindo as leis que guiam a nossa nação. Da mesma forma, a advocacia, através dos seus membros, lá constituídos ainda no Império, quando o imperador autorizou a criação do Instituto dos Advogados Brasileiros com um objetivo específico de criar a Ordem dos Advogados. Mas lá naquele instituto, onde os advogados reunidos promoveram o processo republicano no nosso país, e os advogados que construíram e transformaram a nossa nação de uma monarquia, onde o direito de nascimento é que definia a posição de cada um na sociedade, numa república, onde o mérito pessoal, o esforço de cada um é que o posiciona na sociedade. Então, novamente, os advogados é que foram parte desse processo de construção da nação brasileira. E quem são esses advogados? Esses grandes advogados estão aqui presentes nesse momento, sendo homenageados com a medalha Roberto Luiz Pereira. Esses homens foram o que construíram não só a ordem, mas também a nossa nação. E quem foi Roberto Luiz Pereira? Eu tive a oportunidade, quando fui presidente de subseção, e já fui, apesar de não ter tanto tempo assim de história na ordem, eu também já fui homenageado com a medalha Roberto Luiz Pereira esse ano, porque também sou ex-presidente de subseção, e tive uma grande felicidade, porque quando eu fui presidente de subseção, o meu colega limítrofe ali da subseção próxima, que era Madureira, Jacarepaguá, era Roberto Luiz Pereira. Naquele momento, eu era bem mais jovem, no meu primeiro mandato como presidente, eu aproveitei muitos conselhos de Roberto Luiz Pereira, que sempre esteve ao meu lado para ajudar com aquela experiência, aquela compreensão do que é ser um presidente de subseção, o que é representar a advocacia. Então, eu posso dizer que Roberto Luiz Pereira foi muito importante para mim, para a minha história, para a história da advocacia de Madureira, de Jacarepaguá, para a história da advocacia do Rio de Janeiro e eu tenho certeza para a história da advocacia do Brasil. E já me encaminhando para o final, porque eu sei que a gente tem que sempre ser comedido no discurso, né? Porque senão a gente não é aplaudido no final, a gente é vaiado. Então,
me encaminhando para o final, eu quero dizer que vamos homenagear os ex-presidentes, vamos homenagear as pessoas e os advogados que constroem a nossa história, vamos homenagear a nossa história. Não vamos esquecer, porque o esquecimento não ajuda a construir uma sociedade melhor, mais justa, igualitária, com sentimento de justiça e liberdade, que é o que todos advogados, todas as pessoas com sensibilidade almejam para um país, para uma sociedade. Parabéns e recebam o agradecimento da advocacia de Cabo Frio, da advocacia do Estado do Rio de Janeiro, da advocacia brasileira, por toda a dedicação que vocês tiveram à nossa causa, à Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Da homenagem que a seccional faz aos ex-presidentes da OAB Cabo Frio, de igual modo a OAB Cabo Frio também vai homenagear alguns diretores da seccional e até mesmo o presidente do Conselho Federal, que a gente vai estar remetendo aí pelo Correio, que tem feito um trabalho muito bom pela advocacia também. Há uma interação grande entre OAB RJ e OAB Nacional. Nós vamos realizar também essa homenagem à diretoria da seccional. Eu vou realizar a entrega das placas. Duas placas, o Renan e o Marcelo, eles não vêm buscar as placas dele, está ficando cheio de placa aí em cima. A gente leva para eles. Pronto. Então tá bom. Mas tem uma placa que é para o Felipe Santa Cruz, o outro para o Luciano. E eu vou entregar a placa do Luciano. Aliás, eu vou pedir a diretoria presente para fazer a entrega dessa placa, ou todos, ou um, puder, que faça a entrega da placa ao doutor Luciano Bandeira. É a parceria. Vai me prestar um dinheiro. É a parceria que a gente está tentando com essa homenagem à devolução, né? Peraí. E você mesmo vai receber do Santa Cruz. Vou. É um prazer só ficar aqui. Fica tudo bem, porque é bom ficar do lado do tesoureiro. Vou pedir ao meu colega, doutor Antônio, para entregar a placa do presidente Felipe Santa Cruz. É o doutor Luciano que vai receber e vai fazer a entrega naturalmente lá. Quero tipo foto com tudo. Vou pedir a um conselheiro presente que queira para entregar a placa do doutor Renan, vai ser entregue ao doutor Luciano Bandeira, um dos conselheiros presentes, que possa fazer isso aqui. Ou 2, ou 3, ou 10, tanto faz. E um ex-presidente para entregar a placa do doutor Marcelo, que é o presidente da Caixa, para entregar ao doutor Luciano também. Tá chorando placa. É verdade. Mas tem que entregar lá, viu? Vou entregar. Pedido aqui para agradecer a presença do doutor Fador, mas ele é conselheiro da subseção, assim como nós já agradecemos aos demais conselheiros. E ao Juquinha, que quando eu explicava, ele estava conversando, os ex-presidentes da subseção fazem parte, são membros honorários vitalícios do nosso conselho, com base no artigo 81. Estou aprendendo aqui com a professora. No artigo 81 do Estatuto, todos os ex-presidentes têm direito a voz e voto
no Conselho. Quer dizer, eu já vou ficar desprestigiado nesse sentido. Vou passar então a palavra aí para a conclusão ao doutor Luciano, que vai fazer a entrega das medalhas e um esclarecimento também. Bem, chegou a hora, todos estávamos esperando, né? Primeiro esclarecer que o presidente Felipe, ele teve que voltar ao Rio de Janeiro, por isso que ele não está aqui agora. Nós estamos rodando toda a região dos lagos essa semana. Ele teve que voltar porque eu acho que todos estão acompanhando nos jornais a grande questão que está tendo no Rio de Janeiro em razão do assassinato do médico com a utilização de armas brancas. E está tendo uma grande discussão da forma como os portadores de armas brancas devem ser tratados à luz do direito penal, da legislação penal em vigor. E então o Felipe teve que voltar, porque terá um debate agora, no início da tarde, com o governo do Estado do Rio de Janeiro, será transmitido pela Globo News. O Felipe teve que voltar lá para fazer pessoalmente esse posicionamento da ordem. As declarações do Felipe quanto a esse posicionamento da ordem dos advogados já foram publicadas nos jornais, todos podem acompanhar. Então esse foi o único motivo que o presidente Felipe não está aqui, estava até agora de manhã, mas teve que retornar ao Rio em razão dessa importante missão representando a advocacia do nosso Estado. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar aqui representar o presidente Felipe nessa cerimônia. E agora, ontem eu estava sem óculos, mas hoje eu trouxe o óculos para poder ler aqui a medalha, né? Então, o que diz aqui a medalha Roberto dos Pereira? Esta medalha representa a gratidão da OAB do Estado do Rio de Janeiro a cada um dos seus presidentes e um símbolo de gratidão da advocacia do Estado do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz. Então, Eisenhower, posso começar? Pode começar. Então, eu vou chamar aqui o presidente, deixa eu ficar aqui embaixo, né? Que é melhor, né? Que aí a gente consegue chamar o presidente Gildo Fabiano da Costa. Nesse momento, satisfação, eu quero parabenizar o nosso presidente Felipe por essa lembrança aos ex-presidentes da subseção, que, juntamente, eu não queria ficar, essa medalha não só me pertence, não. Ela pertence a todos aqueles que trabalharam comigo na comissão, lá, na participação da diretoria, tal como o doutor Leonardo, doutor Juquinha, doutora Sônia do Vale e outros vários, doutor Aldir, que já se foi. Então a medalha não é só minha, é da diretoria, porque nós montamos uma diretoria a serviço da subseção. Por outro lado, doutor Luciano, quer dizer, da satisfação desse nome, de ter participado do colégio de presidente com o Roberto, do qual carinhosamente ele era chamado Malandro de Madureira. Isso. Aí ele saía com aquele espacinho dele. Foi uma satisfação muito grande conviver com o Roberto, muitas e muitas vezes nos nossos encontros. E em terceiro ponto, eu queria focar, parabenizar o nosso presidente de Niterói, que vem dando uma aula para a gente, através dos e-mails, com aquela decisões dos tribunais. Tem sido muito importante. Ele é jornalista também. Hein? Ele é jornalista também. Pois é, ele é jornalista, eu não sabia, mais uma vez. Então, isso tem sido muito importante. Eu acho que ele está no trabalho certo, a subseção é isso mesmo, é prestação de serviço, é informação para os advogados. Muito obrigado. Vou chamar aqui o presidente José Antônio Ferreira da Costa. Não vou falar, não. Mas eu queria, antes de colocar a medalha, fazer questão, não é fazer média, não, questão
de lealdade, questão de admiração, da classe, pela figura exemplar do Ministério Público. Exemplar na história do Ministério Público, que é o doutor Fador. Faço questão de receber junto com ele. Questão. Vamos tirar uma foto aqui bonita, então, agora. E eu aqui, sem pedir, mas eu sei que é o coração de todos os presidentes, se o doutor Valdemar estivesse aqui, e todos os presidentes, tem uma reivindicação a fazer à OAB do Estado. Cabo Frio, queiram ou não queiram, os outros, é a OAB talvez mais importante, né? Depois do presidente ali, né? Mas mais bonita. Ninguém tem Buzo, ninguém tem Raul do Cabo, e ninguém tem a praia de Cabo Frio. Certo? É verdade. Isso aí, eu fui presidente 3, 4 vezes, então essa é a verdade. Então, nós gostaríamos, eu não quero ser que já fui, mas eu tenho certeza que os ex-presidentes, da Nilton, da Gilson, fizessem questão que compusesse qualquer chapa da OAB o nome dessa figura exemplar para a sociedade de Cabo Frio, que é o nosso decano José Gonçalves. Peço para ele levantar. Tranquilidade, honestidade, pureza, entendeu? De grande nascimento. O nome de Jesus não pode ficar fora da chapa do conselho. Estou sendo honesto, porque essa é a condição de eu ir para a rua se não tiver o nome dele. Do contrário, não irei. É uma demanda justa, eu vou levar o presidente Felipe, tenho certeza que ele vai atender. Então você quer a vontade do presidente. Tem certeza que expressa a vontade do presidente e de todos os advogados de bem. Então, vai ser atendido, eu tenho certeza que o presidente Felipe é um homem de muita sensibilidade e ele certamente atenderá esse pedido. Muito obrigado. Parabéns. Chamar aqui o presidente doutor Nilton Carneiro de Freitas. Bom dia, Deus te abençoe, dê juízo. Muito rapidamente, me reporto a tudo que Gilson disse, Juquinho. Tive o prazer, tive a honra de, como presidente da 20ª subseção, por 2 períodos, conviver com o Roberto. Roberto me chamava ora de padre, ora ele me chamava de pastor, porque aonde eu vou, eu gosto sempre de fazer uma oração, por mínima que seja, não é? E Roberto era um homem, não é? Ele é um homem, porque a gente quando morre, a gente não acaba. Roberto sempre foi um estudioso do direito penal. Roberto sempre foi presidente de uma subseção pesada. Só quem é presidente de subseção sabe os problemas que, por menor que seja, essa subseção traz para nós. Eu posso dizer que nós temos aqui pessoas, colegas, né, presidentes, que tiveram suas vidas ameaçadas. Tem um aqui do meu lado, tem outro aqui. A OAB, por ser um órgão muito respeitado, uma entidade muito respeitada, uma entidade que atende ao clamor da sociedade, do mais rico ao mais pobre, aqui não tem classe, todos que chegam aqui são muito bem atendidos, graças a Deus, ela se envolve em muita confusão. No período de repressão política, no período de violências policiais aqui, não é? A OAB sempre esteve atenta. E Roberto, ele comandava uma subseção, a subseção de Madureira, era uma subseção que muito pouco, porque naquele tempo a gente andava de pires nas mãos, pedindo ajuda lá do seu colega, da seccional. Da seccional, mas o departamento é o DAS, exatamente. Então era uma luta, e ele conseguia recursos por eles mesmos. Eles faziam bailes, eles faziam churrasco. O camarada realmente, ele era uma pessoa assim de muitos talentos. Então, para mim é uma honra receber essa medalha com o nome de Roberto. Doutor Fador também, outra pessoa, um promotor de justiça, conhecido na comarca como um promotor duro, de mão pesada.
mas que sempre honrou aos advogados, sempre nos recebeu na sala dele, no gabinete de, olha, eu vou opinar pelo indeferimento, mas recebia na hora, não fazia charme. E outra coisa, sempre gostou de tomar um cafezinho com a gente, sendo que ele sempre pagava o cafezinho, ele nunca deixou ninguém pagar o cafezinho. Então também é uma honra, o doutor Fador veio dignificar, veio, sabe, enaltecer esse encontro e, acima de tudo, a subseção. Ao presidente Santa Cruz, né, em que nós já estivemos de lados opostos, eu peço aos senhores que transmito a ele que é muito bom ter um presidente como ele, um presidente, acima de tudo, que não persegue a seus ex-adversários, um presidente que soube olhar aqui para a subseção, um presidente que realmente soube compreender um chato, porque a Eisenhower, ele é chato, ele não chato porque a sociedade hoje não admite ser contrariada. Os grandes gostam de ser bajulados, e ele realmente, de nós todos aqui, foi um presidente que nunca bajulou ninguém, e sempre teve a coragem de botar o rosto à pedrada, de frente. Então, transmita ao presidente que nós estamos, assim, muito felizes, porque temos hoje instalações dignas de receber colegas, de receber autoridade. Não vivemos mais naquelas pequenas salas, parecia um favor que estavam fazendo a gente. Nelson Silveira foi, antes de nós, tem um nome aí também que não poderia ser esquecido, o Juquinha lembrou bem, foi Valdemar Machado. O busto dele está lá no fórum. Quando vocês passarem por ali, olhem para aquele busto e façam uma oração na intenção da alma de Valdemar Machado, que também foi um advogado que honrou a nossa classe. Nunca, era um homem que ele viajava, uma vez ele foi a Caxambu passear, botou o terninho dele e foi lá visitar o juiz. Doutor, meu nome é Valdemar Nogueira Machado, sou advogado em Cabo Frio, mas não posso ficar longe da minha casa. Ele se sentia bem nos fóruns. Então, era um homem que, sério também, assim como Zé Gonçalves é sério e foi indicado agora para o futuro conselho. Bom, terminando, Eisenhower pediu que nós fizéssemos uma oração para a nossa irmã Andréia de Macaé. Eu já botei o nome dela na missa. No mesmo dia que ele falou para mim, falou para a gente no WhatsApp, eu já fui à missa, já coloquei o nomezinho dela lá. Então eu vou pedir a vocês, por favor, fiquem de pé. Vamos rezar a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, na intenção das almas de Andréia, na intenção da alma de Roberto, na intenção da alma de Valdemar Machado, na intenção de todos os advogados que pertenceram a esta subseção e que foram chamados por Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos. Obrigado, querido. Obrigado. Agora, depois dessas bonitas palavras, eu vou chamar aqui o ex-presidente e futuro conselheiro seccional, José Antônio Gonçalves. Coloque a medalha. Pois não, um prazer. Deus abençoe. Vamos tirar uma foto aqui? Vamos tirar. Agora ali. O que mais poderíamos dizer? Diante de tantas palavras bonitas, diante de tanta aula que recebemos,
aqui. Íamos chamar o doutor Luciano, não somente de colega, advogado, tesoureiro, mas também de um excelente professor, pela aula que nos deu aqui. Eu saio daqui com a minha alma realmente jubilosa por esta manhã festiva. Não quero dizer que ninguém merece essa medalha, porque é bom nós homenagearmos a cada um que, de certa forma, faz alguma coisa, não somente pela OAB, mas pela nossa sociedade. E nós fazemos parte dessa sociedade. Quando vemos aqui tantas figuras que também contribuíram para a nossa justiça. Doutor Fador é uma referência para nós. E os nossos ex-presidentes, quando falamos do Roberto, né, quantas oportunidades tivemos de estarmos junto com ele nos nossos encontros, sempre alegre, né? E nos expressando aquela simpatia que nós lembramos e guardamos no coração. Por isso, senhor presidente Eisenhower, esse dia é um dia memorável, não para mim somente, mas para todos que aqui estão, os nossos ex-presidentes. Eu recebo com alegria essa medalha e vou guardá-la com todo carinho, que vai servir de referência para mim, talvez como um advogado bem antigo da cidade, de 85 anos, mas serve de referência para os meus 2 filhos, para os meus 2 netos, para as minhas 2 noras, que são advogados, e para o outro netinho, que também já está caminhando na faculdade, na área de Direito. Tudo isso é uma alegria para nós, e não poderíamos deixar de agradecer a você, mas especialmente a Deus, nosso Pai, que nos ama com eterno amor. Nós somos filhos amados do Senhor, amados do Senhor. Ele tem uma predileção e um carinho muito grande por cada um de nós, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Está na palavra. Então, eu agradeço este momento e que nós possamos arder o nosso coração de amor por essa nossa subseção da Ordem dos Advogados, que tanto precisa de todos nós. Muito obrigado. Quero apresentar a todos o jornal Direito e Cidadania, o jornal da nossa subseção, que acaba de chegar, impresso da gráfica ontem e hoje, né? E com ele eu quero entregar um exemplar ao nosso colega, doutor Luciano, que foi o responsável por essa edição. Nós tivemos lá 15 dias fazendo as nossas reivindicações, e uma delas é o jornal, e ele assumiu, o dinheiro foi depositado e está pago aqui, e aliás sobrou R$10, né, Monique? Sobraram R$10? Ela disse que foram R$10 que sobraram da conta, porque foi a conta certa. E a gente vai encaminhar para a seccional, para as subseções, todos os advogados que quiserem, além de um exemplar que vai circular pela internet, que tem alguns, né, Evandro, que não gostam muito de ler, então ele vai na internet e olha, a mensagem está ali. Nesse jornal nós temos matéria do Felipe Santa Cruz, temos matéria da doutora Ana Carolina, e temos aqui também um trabalho muito elogiado de uma menina que estagiária e fez uma palestra aqui que tem sido assim muito elogiada. A matéria dela também foi muito elogiada, que é a Thaís Tedesco. Ela já fez o exame da ordem, mas teve aí que completar mais 6 meses. Essa garota é uma promissão para a OAB. E outros artigos que aqui foram feitos, tem a minha fotografia embelezando a de Felipe Santa Cruz e do Luciano, que eles ficaram bonitos perto de mim. E outras atividades que nós temos aqui. É preciso que os advogados também continuem participando disso, prestigiando e dando esse apoio. De maneira que a capa aqui foi reservada para o Felipe, como nós temos feito mesmo, né? E acho que ele merece também. Muito obrigado a todos. As palavras finais são suas. A palavra final é a palavra de agradecimento
A palavra de agradecimento ao presidente Eisenhower, combativo, palavra de agradecimento à advocacia de Cabo Frio. Eu tenho certeza que com a advocacia de Cabo Frio, a seccional vai conseguir conquistar condições melhores para o exercício da advocacia, uma sociedade mais justa e o objetivo de todos, né? Paz, saúde e tranquilidade. Contem com a ordem sempre, sejam felizes e vamos caminhar, que a caminhada é longa.